Olá, queridos irmãos, a este preciso momento venho mais uma vez, Rogério Pimba, nesta audiência para falarmos aqui sobre a lição da Escola Sabatina. Queridos, vale a pena fazer a leitura, meditação e revisão dessas mensagens, porque elas cada vez mais estão a nos levar para o ponto principal da nossa vida nesta terra. E, como você sabe, lição 7 é a lição desta semana. Sábado 11, de sábado 11. E vai isso até ao sábado 17, exatamente até sexta-feira, dia 17 de maio. E aqui temos o título Motivados pela Esperança. Este que é o título desta mensagem. Nós vamos ter aqui um assunto bem surpreendente, necessário, e o teor da mensagem desta semana é para todo o adventista. O que é adventista? Adventista é aquele que aguarda a breve volta de Jesus Cristo. Esse que é o adventista. E então, adventista do sétimo dia, aquele que aguarda a bendita volta de Jesus Cristo, guardando o sétimo dia da semana, segundo os 10 mandamentos do Senhor. E enfatizando o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, que é o mandamento que o mundo afastou, influenciado com o inimigo. E este povo é um povo remanescente que está aguardando a breve volta de Jesus Cristo, exaltando as verdades de Cristo, exaltando e firmando a palavra de Deus como o fundamento da nossa fé. Sobretudo, queridos irmãos, vamos juntos agora navegar na nossa lição desta semana. Então, vamos lá. Nosso título é Motivados pela Esperança e baseado aqui no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 9. Está aqui. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa será a palavra dos remidos, naquele dia que Jesus Cristo vai se manifestar nas nuvens. E aí? Você está aguardando a breve volta de Jesus Cristo? Só por este motivo, nessa esperança, você já é um adventista do sétimo dia. Você já é um adventista. Sobretudo, existem adventistas do sétimo dia, existe adventista não do sétimo dia. Mas o meu apelo desde já é que você seja o adventista do sétimo dia para exaltar a palavra de Deus e firmar a esperança da breve volta de Jesus Cristo. Assim que adventista do sétimo dia, não se esqueça o teor da sua crença. Você é adventista porque está aguardando a breve volta de Jesus Cristo. Seja adventista verdadeiro, sincero e firme a sua fé na breve volta de Jesus Cristo. E aqui nós vemos, conforme a nossa lição, o fundo do fundo, queridos irmãos. Nós iremos cantar aqui. E eu agora te chamo a atenção. Você vai fazer parte entre esses que naquele dia vão dizer isso. Este é o nosso Deus em quem nós esperávamos. Ele nos salvará de todo o pecado e todo o sofrimento. Você vai fazer parte deste grupo? Reflita nisso e comece desde já procurar calcar os seus pés nessa bendita esperança. Será um dia de alegria, enquanto os outros será um dia de tristeza. Para muitos, aqueles que viveram esperando a breve volta de Jesus, será um dia de alegria. Queridos irmãos, o manual aqui diz que só no Antigo Testamento tem mais de 1845 citações ou referências sobre a volta de Jesus Cristo. Só o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, mais de 300 vezes faz-se a menção da volta de Jesus Cristo. E ainda disse que em cada 25 versos está lá um verso que fala sobre a breve volta de Jesus Cristo. Os estudiosos aqui têm essa iluminação e eles acabam nos trazendo isso também para nos iluminar, nos facilitar a compreensão. Então, queridos irmãos, só por ver
No Antigo Testamento, a quantidade, mais de 1845 vezes, no Novo Testamento, mais de 300 vezes, quer dizer, a Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo. Isso mesmo. A Bíblia Sagrada fala sobre Jesus Cristo, a queda, a redenção, o triunfo de Jesus e o retorno de Jesus. Esses são os pontos centrais que a Bíblia Sagrada relata. Eu fico surpreso e triste por nossos irmãos que pegam a mesma Bíblia Sagrada e dizem Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não é divino, não sei o quê. Fico surpreso. Sobretudo, Satanás ganha triunfo na vida dessas pessoas e lhes cegando a visão. Queridos, depois da reforma, nós falamos muito sobre a reforma protestante nas lições passadas, tal como a lição passada falou-se sobre as duas testemunhas. E nas duas testemunhas nós aprendemos de que na França houve a elevação do ateísmo, oficialização, o abate da religião, a fé cristã esteve em crise, super em crise, e também na Europa em geral aconteceu isso. Na Idade Média nós aprendemos isso nas lições anteriores. Sobretudo então, vamos perceber aqui de que essas lições, esses assuntos que aconteceram, a reforma protestante, isso trouxe revolta, desespero entre tantos. E no meio de tudo isso, há povo que preferiram fugir. Porque a Bíblia Sagrada diz, no Apocalipse capítulo 12, Satanás, o que ele queria era acabar com a igreja de Deus. O Apocalipse 12 revela que a igreja de Deus teve que fugir do lugar onde Satanás tinha o seu domínio para um lugar preparado por Deus. Exatamente isso. No momento da perseguição, no período de 1260 anos, o que acontece? Neste período todo de perseguição da Idade Média, a Idade Escura, a Igreja de Deus, os membros de Deus tiveram que fugir. E o terreno alcançado foi a América. Foi a América. A América é que eles conseguiram alcançar e estiveram lá. Diz aqui que depois da reforma na Europa, que naufragou e trouxe divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes agora num outro terreno, que é o Novo Mundo. Qual foi? A América. E no meio disso, muitas pessoas buscaram então tomar o manto da verdade, o que incluía a crença sobre a volta de Jesus Cristo. Já na América, que era o Novo Mundo, depois de ter fugido, outro lado, na Europa, que é Apocalipse 12, para o versículo, pode fazer referência, versículo 14 a 17, diz lá que a mulher foi dada 2 asas como de águia para voar para um terreno, um deserto, onde que Deus tinha preparado lugar para ela. E diz lá que a mulher fugiu e o dragão perseguiu, a serpente perseguiu a mulher e que dera o seu filho, que essa mulher fugiu para o deserto, onde que a serpente não pôde mais lhe alcançar, que é na América nesse caso. Então, queridos, lá mesmo ascende a fé cristã. Isso mesmo, lá ascendeu a fé cristã. Tendo ascendido a fé cristã, lá estava entre os demais que estiveram lá a levantar a fé, estava lá também o fazendeiro Guilherme Miller, que através dos estudos profundos, atenciosos da Bíblia Sagrada, ele descobriu a verdade sobre a volta de Jesus Cristo, que lhe cativou bastantemente e começou a pregar isso, criou assim um movimento muito forte, que esse movimento passou a ser chamado como o movimento Miller. Então, a volta de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada é como um fio de ouro que atravessa toda a Bíblia Sagrada. Veja o seguinte, no nosso dinheiro, na nota, na moeda, né? No dinheiro aparece lá uma fita de ouro. E aquela fita de ouro, quando não tem essa fita, o dinheiro torna inválido.
Também a Bíblia Sagrada, se fosse uma Bíblia apenas para pregar e a vida terminar por aqui, não teria nenhum sentido. Mas o fio de ouro está lá, de que Jesus Cristo veio, morreu e ele voltará para nos buscar. A validade da nossa esperança, da nossa fé, está na esperança da breve volta de Jesus Cristo, que vem para terminar com todo o sofrimento, toda a maldição, toda a situação do pecado nesta terra. Este que é o fio de ouro, o retorno de Jesus Cristo. Esse que deve ser a nossa grande motivação, o breve retorno de Jesus Cristo. É isso que deve nos motivar para a gente ficarmos firmes. Por isso, a promessa do retorno de Jesus Cristo foi assegurado isso pelos reformadores, pelos antigos. Os patriarcas também estiveram firmes na breve volta de Jesus Cristo. Lembra o que Jó disse? Meu Redentor vive e em breve eu verei. Pois é, essa esperança da breve volta de Jesus começa desde lá do Antigo Testamento. Os patriarcas, os grandes profetas, eles permaneceram firmes. Muitos foram cerrados, queimados, mortos à espada, à pedra, a fogo, com animais de ferro. Mas o que estava lhes a ancorar a fé? A breve volta de Jesus Cristo. Isso que é. Por isso, irmãos queridos, homens e mulheres no passado preferiram entregar a sua vida na confiança que Jesus Cristo vai lhes tomar, vai lhes dar de volta. Por isso, não viva sem propósito. Na lição passada, nós aprendemos isso. Há pessoas que estão a viver sem propósito. E o triste é que existem os que levam o nome de adventista e também estão vivendo sem propósito. Irmão, desperte a sua fé. Desperte, queridos irmãos. Cada época, em todos os momentos, sempre existem homens fiéis que aguardam a breve volta de Jesus Cristo. Em todo momento. O John Wycliffe, William Tyndale, entre outros, foram homens que ficaram movidos pela breve volta de Jesus Cristo e a esperança de, mesmo sendo encontrado morto, ressuscitar para gozar a vida eterna. Essa aqui é a esperança que eu também tenho, aguardando que isso se concretize ainda nesta vida, irmãos queridos. Meus queridos, a breve volta de Jesus, isso aponta o fim da morte, quando Jesus Cristo vier, e também vai inaugurar um novo tempo, que é da paz e vida plena em Jesus Cristo. Isso prevê o fim de lutas e guerras num mundo de felicidade e comunhão eterna entre Cristo e os remidos de todas as nações, de todas as eras. A volta de Jesus Cristo vai inaugurar um novo mundo, uma nova era em que não há mais morte, sofrimento, nenhum incômodo mais. Haverá isso entre Jesus Cristo e os seus remidos. E você? Faz parte deles? Começa agora. A esperança ainda existe. Ainda existe espaço para isso. Em todas as épocas, a vinda de Jesus Cristo tem sido a esperança dos seus verdadeiros seguidores. A volta de Jesus Cristo, em todas as épocas, tem sido a esperança do seu povo, dos verdadeiros seguidores. Por isso, cada dia, coloca na consciência, Jesus Cristo está a voltar. A qualquer momento, esta vida, nós estamos a gozar isso. Pode ficar paralisado e limitado. A morte vencer esta carne aqui. Mas a volta de Jesus Cristo, ele vai vencer. A fé que está no seu coração é tudo que Jesus Cristo deseja na sua vida. Percebe? A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos e encheu o coração deles com muita alegria e uma esperança tão grande, com uma esperança tão grande que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscaria. Percebe? A breve volta de Jesus Cristo, nem a tristeza pode apagar, nem a fome pode apagar, nem o desemprego pode apagar, nem a morte pode apagar, não pode, nem pode ofuscar.
Em meio aos sofrimentos e perseguições, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador de Cristo, e Salvador Jesus Cristo, foi a bendita esperança. Houveram famílias que estiveram nos momentos mais críticos a se ver, meu pai está ali, está a ser queimado. Eu estou aqui, estou a ser queimado, estou a ser amarrado também para ser morto. Mas entre ambos em sofrimento, a se motivar ainda, irmão, fica firme. Fica firme, em breve Jesus Cristo virá para nos tirar desse sofrimento. Imagine isso. Não perca essa esperança, meu querido. Não perca essa esperança. Essa esperança que Jesus Cristo está a guardar, que cada um de nós tenha. Percebe? Seja firme com isso. Vamos esperar o retorno de Jesus Cristo. Percebe? Seja firme. Há também por entender de que a mesma esperança da breve volta de Jesus Cristo é uma mensagem que foi compactada, foi formada, compactada e divulgada com os servos de Deus. Sobretudo, com o andar do tempo, Satanás o que é que faz? Ele sempre está a perseguir apagar a verdadeira mensagem de Deus e tirar essa esperança nas pessoas. E é por isso, como eu disse, há muitos irmãos que hoje são adventistas, mas não vivem com essa esperança, porque Satanás atacou, lhes entulhou coisas que não ajudam para manter a fé, apagou isso. E os irmãos agora estão a conviver com o pecado fora do plano da volta de Jesus Cristo. Cuidado, irmão. Cuidado. No passado também aconteceu isso, que embora os reformadores acreditassem no retorno literal, retorno visível e audível e glorioso de Jesus Cristo, a compreensão dessa verdade mudou com o tempo. Pois é, mudou com o tempo. Os pregadores populares passaram a surgir mais tarde, os outros pregadores que passaram a dizer o quê? Jesus Cristo, quando vier, vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Vai estabelecer um período de 1000 anos aqui na terra. O engano satânico para atrapalhar a esperança de Jesus Cristo. Isso aconteceu também no período dos discípulos, antes de Jesus Cristo vir. Os líderes começaram agora a pegar a informação, trocaram a informação, passaram a dizer que quando vier o Messias, ele vai nos libertar do jugo romano e nós viveremos bem. A informação foi trocada. Jesus Cristo vinha para acabar com o pecado, tanto também como o próprio povo judeu. Foram dados essa missão de acabar com o pecado para que o Messias viesse para restaurar o reino a Israel. Infelizmente, eles agora pensaram outra coisa, que quando o Messias viesse, então ele poderia acabar com o jugo romano. Na mente deles estava a paz e a vida aqui na terra e iriam receber um Messias guerreiro para guerrear contra os romanos. Não é isso. Entendeu-se mal. Também é como o que aconteceu também com esses posteriores pregadores que passaram a pregar isso. É triste isso. E a Bíblia é clara no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 até 11, Apocalipse 1, versículo 7, Mateus 24, versículo 27 e 31, 30 e 31, é clara em dizer que Jesus Cristo virá em breve nas nuvens. Ele foi com as nuvens e voltará também nas nuvens. É claro, todas essas referências falam exatamente isso. Mas ainda existem pregadores até hoje e Satanás pode fazer tudo para atrapalhar as pessoas e levar as pessoas a entender mal o assunto sobre a breve volta de Jesus Cristo. E nós, com toda a clareza na Bíblia, não precisamos ficar atrapalhados. Queridos irmãos, Jesus Cristo, quando ele veio pela primeira vez, veio como um bebê. Cresceu, foi visto a crescer, até chegar a vez de entrar em exercício do seu trabalho. Sobretudo, o mesmo Jesus virá agora a segunda vez, não mais como bebê. Quando ele veio a primeira vez, poucos é que lhe viram, até que alguns tiveram que procurar fazer viagem para encontrar Jesus Cristo. E alguns poderiam lhe alcançar, outros não. Mas a segunda vez agora que ele vier, não será mais assim. Todo o olho o verá. Todo o olho vai testemunhar o movimento
o evento da volta de Jesus Cristo, porque ele virá agora não mais como um bebê, mas virá agora no seu estado, nas nuvens, a olho de todo mundo, com alarido de trombeta, de arcanjo, a terra vai tremer, o sol vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas vão cair. Isso vai ser um evento geral. Mateus 24, verso 27, até lá fala isso, mas eu faço referência aqui. Jesus Cristo faz assim o destaque, fazendo a comparação com o relâmpago. Que quer dizer, a vinda de Jesus vai ser visível, todo mundo vai se aperceber. E nós não podemos ser enganados por causa disso. O povo de Deus que está peregrinando nesta terra, neste período todo, no espaço de 6.000 anos, nesta terra, desde lá a queda do Adão, está aguardando o seu retorno. Percebe? Está aguardando o retorno da volta de Jesus Cristo nesta terra. Pois é, enquanto estamos aqui, debaixo da sombra da morte, limitados pela morte, a esperança ainda está sobre nós. É essa esperança que inspira a alegria pela promessa do aparecimento dele, aquele que tem a vitória do pecado, a vitória da morte, para nos dar a vida e nos levar de volta aos portais do Jardim do Éden. Nós nessa terra, nesse momento, estamos exilados pelo pecado, mas este exílio vai terminar pela volta de Jesus Cristo. Desde aquele período em que o primeiro casal foi retirado do Jardim do Éden, o seu lar, o mesmo casal, assim como os seus filhos, que são descendentes, e nós que estamos aqui na fé, aguardamos com toda a esperança o retorno, ser devolvido de novo naquele lar. Isso vai acontecer muito, muito, muito breve, irmão. Não perca essa ocasião. Não perca. Eu quero ver o Jardim do Éden. Eu quero ver aquelas frutas maravilhosas. Irmão, entenda. Nada existe de melhor neste mundo. A natureza em si está a clamar que tudo ficou contaminado com o pecado e danificado a sua originalidade. Porque até agora nós compramos banana, não compramos uma banana. Para comprar banana tem que se acumular umas 2, 5, 6, 10 medicamentos, não sei o quê. Enquanto que na perfeição, na eternidade, uma banana, se calhar iremos precisar de ajuda. Perceba, lá para o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, sim, fala disso. Quando os espias foram enviados para ir espiar a terra prometida, o que aconteceu? Um cacho só de uva, que hoje podemos colocar na mão assim, eles lá vieram 2 pessoas com uma estaca a carregar 2 pessoas com um cacho de uva só. Veja como foi a degradação do pecado para os dias de hoje. Deus quer te dar. Veja, naquele período ali, já tinha passado mais de 1.600 anos por lá. Já tinha passado muito tempo. Estava assim. E quanto mais antes como era. Por isso, nós voltamos, iremos, essa eternidade, essa evolução, essa perfeição toda está aguardando. Por isso o apóstolo Paulo disse, nem os olhos viram, nem nos ouvidos passou o que Deus preparou para aqueles que lhe amam. Levanta a sua fé, irmão. Motivados pela esperança, percebe? Levante a sua fé e vamos seguir pela frente, meu irmão, aguardando a breve volta de Jesus. Seja firme. Seja firme. Nós estamos a aguardar isso. E como se diz aqui, a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Jesus Cristo é se preparar para permanecer pronto. Percebe? Não é apenas que devemos estar prontos, não. É se preparar para estar pronto. Isso é se isolar do pecado. Tudo aquilo que tem associação com o inimigo, afaste. Não deixe que isso faça parte da sua vida. Queridos irmãos, o Guilherme Miller foi um instrumento usado por Deus naquele período. Ele despertou muita curiosidade pela Bíblia Sagrada, foi aprendendo cada vez mais e o Espírito Santo lhe usou
e usou, porque ele despertou atenção. Foi em busca da Bíblia, então o Espírito Santo e usou. O que Jesus Cristo disse? Mateus 7,7, um verso que quase todo mundo conhece. Pedi e dar-se-vos-á. Quem pede é dado. Não é apenas pedir pão, pedir emprego, pedir sabedoria também. Isso ali. E o Guilherme Miller pediu sabedoria. Ele orou, procurou e o Espírito Santo lhe usou. Foi iluminado, foi lhe dado mais e mais claridade. Há poucos dias atrás vi testemunho de um irmão português, de Portugal, que ele estava viciado em filme, novela, não sei o que, muito seriado, que era a vida dele. Mas ele orou para que Deus lhe tirasse disso, para ele ter gosto pela Bíblia Sagrada. E Deus lhe concedeu. Aleluia. O nosso Deus cumpre a sua palavra. A você que não tem gosto de ler a Bíblia, de ler mensagens, de cantar, peça. Deus vai te dar, tal como o Guilherme Miller também. E aqui vemos em João 16, versículo 13, segundo Pedro 1, versículo 19 até 21, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar a compreender mais essa Bíblia Sagrada. Ele está em serviço para nos ajudar a entender essa Bíblia Sagrada, percebe? Então, é neste contexto, então, o Espírito Santo está cá para nos instruir e também para nos fazer lembrar aquilo o que nós ouvimos. Só é lembrado aquele que já viu, já conviveu com a coisa. E você que não presta atenção em leitura da Bíblia. Você que não presta atenção na leitura da Bíblia, em cântico, é o quê? De que maneira vai ser lembrado? É momento agora de começar a acumular no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Deus. Porque chegará a vez que essa palavra não estará mais em condições. É nesse momento que o Espírito Santo vai trabalhar na mente daquele que entesourou a palavra dele, para lhe fazer lembrar e manter-lhe firme, fixo na fé. Irmãos queridos, o Guilherme Miller, como estava a dizer, ele procurou a verdade e encontrou. Então, meus queridos, vamos perceber o seguinte. Deus nos deu a sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Tá isso? Estou a ler na página 80. Fique bem atento agora. Na página 80. Deus nos deu a palavra dele, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, para nos preparar para os eventos que em breve vão decorrer no nosso mundo. Antes que eu vá para os símbolos e tudo mais, aliás, aqui vem descrito o que cada símbolo significa, porque muitos encaram dificuldade em como interpretar os símbolos da profecia. E Deus deu as profecias em símbolo. O livro de Daniel, Apocalipse, ele deu isso em símbolo, como vem escrito aqui. Miller entendeu que a profecia era o seu intérprete. A Bíblia se interpreta por si mesma. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia, nada de inventar. Por isso, a lição passada sobre as duas testemunhas, muitos entendem de maneira errada, começam a apontar para outras pessoas, para duas testemunhas, são velhos, é Moisés, é Elias, não sei o que, não tem nada a ver com isso. A Bíblia se esclarece por si mesma. Vamos lá. As bestas representam reis ou reinos. Isso segundo Daniel 7, versículo 17 e 23. Os ventos representam a destruição, segundo Jeremias 49, versículo 36. A água representa povo e nações, está em Apocalipse 17, versículo 15. A mulher representa a igreja, segundo Jeremias 6, versículo 2, Efésios 5, versículo 23 a 32. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em símbolos para nos ajudar a compreender. Agora, irmãos, isso aqui está sendo mantido agora em silêncio, escondida, dentro da própria igreja de Deus. Está sendo mantido escondido. Preste atenção no que eu vou dizer agora aqui. Essa é uma preocupação minha, e quem quiser falar, que fale. Quem quer manter isso na escondida, que mantenha, mas eu vou falar aqui, irmãos. Deus nos deu sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Quais são esses eventos? Sacudidura, decreto dominical, fechamento da porta da graça. Tudo isso
as 7 últimas pragas vão acontecer. E o povo de Deus tem que conhecer essas verdades, irmãos. Tem que conhecer essas verdades. A sacudidura tem que conhecer. Tem que saber o que é besta. Tem que saber o que é a mulher prostituta. A mulher vestida do sol. Tem que conhecer os 7 selos, as sete cartas. Tem que conhecer tudo isso. Entre outras verdades que são reveladas aqui, estudos de profecia que são reveladas na Bíblia, o povo de Deus tem que conhecer. Mas o que está acontecendo hoje? O povo de Deus está sendo escondido essas verdades. Os que conhecem, estou a falar, nossos pastores, nossos anciãos, nossos dirigentes da igreja, seja quem for, já não fala mais isso. O pior é que os próprios líderes dirigentes estão a influenciar que essas verdades não sejam faladas na igreja. E eles dizem, porque vai dar medo à igreja. Não pode falar porque a igreja vai ficar com medo, vai assustar as pessoas. Se o dono deu essa palavra, deu a sua Bíblia para iluminar a igreja, trazer essas verdades e preparar a igreja, se fosse para ser escondida, não ser falada, ele não poderia trazer aqui. Mas ele trouxe para preparar a sua igreja. E agora o que você está fazendo? Como pastor, como líder, como ancião. E não fala isso, nem procura alguém que entenda as profecias para vir ensinar a sua igreja. O que está fazendo? Irmãos, entenda o seguinte. A tua voz como líder, como pastor, como ancião, como dirigente da igreja, tem mais influência do que um membro qualquer. Por causa de você ter falado isso, influenciar que não pode se falar isso porque dá susto à igreja, ameaça a igreja, não sei o quê, a igreja está ficando adormecida e você que vai ser culpado. Mas se um pastor se levantar, começar a dar sobre profecia, o dirigente dar sobre profecia, preparar a igreja, a sua voz tem mais influência que vai ser aceitada e a igreja vai ser preparada. É diferente de um fulano qualquer, que um irmão qualquer, que pode se levantar e dar, que alguns podem acreditar, outros podem escolher, podem não sei o quê, e menos se interessarem. A palavra de Deus é para preparar o povo de Deus. Mas muitos de vocês, os líderes, estão a promover o despreparo da igreja de Deus. Estão a promover a sacudidura na igreja. As profecias dizem que na última hora a sacudidura vai acontecer dentro da igreja. Muitos estão dentro, vão cair fora. Por causa de quê? Não foram preparados. E o tempo é este que está passando, que deveriam ser preparados e não foram preparados. E graças a Deus, Deus nos deu este manual, o grande conflito, que está a nos espelhar aquilo o que os próprios nossos líderes não querem nos dar. Então, aproveita neste canal. Todos os estudos de cada semana eu estou a passar aqui. Aproveite a conhecer essas verdades que estão sendo espelhadas aqui. E nós traremos, ainda vou trazer mais outros estudos proféticos para... Eu estou aqui de olho, preocupado com a minha família, que já está apagado dessas profecias. Satanás está a vir ali. Israel está a voltar mais a fazer sacrifício. Entende isso? Está a voltar a fazer sacrifício. O que é que isso significa para a profecia? Estão a preparar para a vinda de Satanás. E a nossa igreja não sabe de nada disso. Como eu disse em outro vídeo. Chegar numa igreja e perguntar, irmãos, você sabe Satanás já de vir pessoalmente? Não sabem. Não sabem. E eu gravei aqui um vídeo que tem como título as 4, não um vídeo, são 4 vídeos que fala sobre as 4 personalidades malignas. E lá eu revelo isso. A vinda de Satanás já está preparado tudo. Só falta ele se manifestar. Tudo está sendo acumulado. E o povo de Deus está sendo mantido nas escuras. Cuidado, irmãos. Vamos procurar melhorar e trocar isso. Voltamos à nossa lição. Lembrando sempre que a palavra de Deus está aqui para preparar a sua igreja sobre os eventos e perigos que estão a vir pela frente. Ele fez isso como o amor, por amor à sua igreja, para que a igreja não seja pegada de surpresa. Mas, infelizmente, os líderes estão a preparar para que a igreja seja pegada exatamente de surpresa, fazendo o contrário da vontade de Deus.
Vamos assumir a nossa responsabilidade. Você é líder, é pastor, é que com a missão de preparar a igreja. Todos os membros ali estão sob seu cuidado. Por isso, não decepcione a Cristo em sua direção, em sua condução. Às 2300 tardes e manhãs, segundo Daniel capítulo 8, versículo 14, o Guilherme Miller fez um estudo profundo da palavra de Deus. Fez um estudo profundo da palavra de Deus e ele foi se basear neste livro aqui, Daniel 8, versículo 14, onde que na explicação do anjo das 70 semanas, na explicação desta profecia, o anjo lhe diz, até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Eu não vou demorar aqui para não tornar cada vez mais longo o nosso vídeo. É o seguinte, às 2300 tardes e manhã, o Guilherme Miller fez uma ligação do capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel. E ele lá descobriu que, segundo a explicação que está no próprio manual e no capítulo também, vê-se lá de que das 2300 tardes e manhã, tem lá 70 semanas que foram cortadas ou separadas no meio desta grande profecia. E dessas 70 semanas foram separadas apenas para o povo judeu. Tinha uma missão dentro deste grande período. E este grande período estava lá marcado desde, vem escrito aqui, qual é o ano que tinha sido marcado isso, que é exatamente desde o ano de 457 até 1844. Este é o período de 2300 tarde e manhã. Mas neste período aqui, uma parte dela foi separada, entregue para o povo judeu, que é para retirar o pecado no meio do povo, no meio da própria nação eleita. Se eles conseguissem isso, então as coisas poderiam melhorar. O Messias só poderá vir para firmar a terra. Enfim, o povo não soube atender. No lugar de firmar a fé, tirar o pecado no meio de Jerusalém, eles acabaram fazendo o contrário. O Messias veio dentro desse período. Das 70 semanas estava incluso lá reconstruir o templo, e essa reconstrução seria em tempos trabalhosos. Também estava incluso lá a vinda do Messias. Estava incluso ainda dentro deste período a tolerância para o Estevão. Estava tudo incluso lá. Então, irmãos queridos, nessa tolerância toda, o período que o povo foi dado para tirar o pecado, também é dado a cada um de nós. Que cada um de nós tem um tempo determinado para tirar o pecado em sua vida e se converter de verdade, se entregando nas mãos de Deus. Talvez você está desperdiçando o tempo que Deus está te dando em sua vida, porque Ele te dá cada dia, não para você cometer mais pecado, não para você continuar ainda com o coração endurecido. Porque a Bíblia diz, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de entrega a Cristo. Jesus Cristo está a voltar. Hoje é o dia de entrega. Então, meus queridos, segundo o manual, o decreto de Artaxerxes, que foi dado no ano 457, isso antes da volta de Jesus Cristo, lá na Babilônia, que era para o regresso do povo de Israel, isso baseado no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 7 até 13, foi o último decreto deste ano, 457, porque houveram outros decretos no passado. O primeiro, o segundo, o terceiro foi o último decreto
que realmente veio dar a liberdade para o povo sair e ir começar a construir. É ali onde começa, então, a contagem das 2.300 tardes e manhãs. Queridos, deixa eu fazer uma referência aqui, deixa eu fazer a leitura primeiro, depois volto a essa referência. Na profecia disso, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias seriam 69 semanas. Semanas proféticas nesse caso. Ou dessas semanas proféticas correspondem a 483 dias ou anos literais. Dias proféticos, porque um dia corresponde a um ano. Então, 483 dias e 483 anos. Visto que o decreto foi emitido no outono de 457 a.C., isso, 483 anos, se estende até o outono de 27 depois de Cristo. Então, a palavra Messias significa o ungido. No outono do ano 27, Jesus Cristo foi batizado e recebeu, então, a unção do Espírito Santo. Para quê? Para proclamar o Evangelho. Nós vimos isso no livro de Lucas. Lucas capítulo 4, sim. Então, depois do batismo, Jesus Cristo saiu pregando o Evangelho, a dizer o quê? O tempo está cumprido. Qual é esse tempo? A vinda do Messias para restaurar Israel. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus Cristo foi pregando isso porque, na verdade, tinha chegado o tempo mesmo. Agora, irmãos queridos, deixa aqui voltar mais. Na primavera do ano 31, Jesus Cristo, no meio da última semana profética, que era 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. Então, na crucifixão de Jesus, o sistema de sacrifício e oferta de manjares cessou com o seu sacrifício no Calvário. Jesus Cristo cessou. Então, naquele cessar, o tipo, que era a morte dos animais, que era o tipo, alcançou o seu antítipo. Qual era o antítipo? Aquela morte de animais apontava para... Era o tipo que apontava para o seu antítipo, Jesus Cristo na morte. O antítipo era o próprio Jesus Cristo na morte, então, no Calvário. Então, se alcançou o seu antítipo. Quer dizer, a figura chegou agora à realidade. Agora, irmãos, as 70 semanas que eu quero dizer aqui, que de alguma forma é entendido mal, alguns, quando fala aqui sobre o ungido, não sei o que, virá o Messias, alguns entendem isso como se fosse o anticristo, que o anticristo iria estabelecer o seu reino aqui na terra. Porque diz lá que no meio da semana, ou na metade da semana, o Messias vai estabelecer o concerto com o seu povo. E alguns levam essa mensagem a dizer que é o anticristo que vai estabelecer o concerto com o povo de Israel. Não tem nada a ver. Aqui está a falar de Jesus Cristo. O concerto é este período que Jesus Cristo esteve depois de seu batismo, unção, começou a pregar. Este concerto que ele foi pregando para que o povo voltasse para Deus, para assim a restauração. Então fique atento nas mentiras que o inimigo está a usar nisso. Então, meus queridos irmãos, dos 490 anos da profecia, dos 2.300 anos subtraído, 490 anos, restam 1.810 anos. Isso, quando se faz a matemática desde aquele ano que saiu o decreto até a vinda de Jesus para frente, acaba caindo no ano de 1844. E o Guilherme Miller, então, entendeu ele que neste ano
O santuário que seria purificado, segundo Daniel 8,14, seria a terra. Começou a pregar isso, levantou um movimento muito grande e muitas pessoas acreditaram nisso. Até marcou a data que no dia 22 de outubro do ano 1844, então, o santuário que é a terra será purificado. Jesus Cristo virá para levar os seus irmãos. Isso acabou terminando em decepção. Terminou em decepção. E isso, ainda na lição de sexta-feira, vamos dizer aqui, eu levo o ponto seguinte, que embora que as matemáticas de Guilherme Millen, elas estavam certas, mas a falha foi a descrição sobre o evento, o que iria acontecer de verdade nesta data. Não era exatamente a vinda ao retorno de Jesus Cristo nessa terra, mas era a passagem de Jesus Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo no seu exercício de sacerdócio no santuário celestial. E o povo, o que aconteceu com eles, acabaram, por causa daquelas expectativas, e não aconteceu, acabou se decepcionando. Caíram num grande desapontamento. E ali se dividiram 3 grupos. Dos que preferiram não aceitar mais a fé, se afastaram. E outros, então, que acreditaram que a data estava certa, mas Jesus Cristo veio em espírito, sim. E outro grupo, Jesus Cristo, a data estava certa e o evento não era este, e reconheceram que Jesus Cristo passou para o lugar santíssimo e formou então o grupo adventista do 7º dia. Então, vamos entender o seguinte aqui, irmãos. Os erros e as expectativas erradas trazem decepção. Mas isso, nos verdadeiros filhos de Deus, não desistem quando são decepcionados. Consegue entender? Há muitas coisas que nós passamos na vida. Às vezes na nossa própria igreja, irmãos aparecem e nos decepcionam. Sim, eu sei disso. Nos decepcionam. Aquilo que você esperava não chega a acontecer. Infelizmente, alguns são decepcionados por causa de cargo, por causa de outras coisas, ou mal entendidos, e grupinhos, ser falados mal, e acabam preferindo sentar ou desviar-se da igreja. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não faça isso. Essa é a igreja de Deus. O inimigo está procurando atacar cada coração. Talvez seja você que foi atacado. O que te atacou, eu não sei. Você agora, nesse momento, se encontra desanimado, sem força de continuar na igreja, entre outras coisas. Querido irmão, não faça isso. Não sente em casa. Não desista. Não saia dessa jornada, deste trilho. Não saia. Seja firme. O povo aqui ficou decepcionado, mas seja daqueles que preferiram manter-se em pé. Enquanto você senta, Satanás vai tomar o domínio de si, da sua casa. E ele quer que você sente de vez. E Jesus Cristo te encontre na perdição. Não faça isso, meu querido. Não faça isso. Motivados pela esperança. Jesus Cristo está a voltar. Consegue acompanhar tudo o que está a acontecer. Satanás vai ficar feliz pela sua paralisação. Então não faça isso. Eu quero, junto a si, naquela manhã gloriosa, que possamos gritar essas palavras. Este é o nosso Deus em que nós aguardávamos, aquele que nós esperávamos. Na sua salvação, nós nos exultaremos e gozaremos. Percebe? Seja firme. A esperança da breve volta de Jesus Cristo, isso deve fluir no coração de cada um de nós. Eu, a cada manhã, quando olho para o brilho do sol, vejo que um dia deixaremos essa terra. A cada manhã, o sol se pondo, na minha mente está batendo esta mensagem. Jesus Cristo está voltando. Satanás, daqui a pouco será amarrado. E todos aqueles que não se colocaram ao pé de Jesus Cristo. Por isso, desde já, irmão, entrega-se a Jesus. Coloca-te na missão. Não se decepcione. Seja firme. Trabalhe para Cristo. Ele está quase para voltar. Levante-se. Tem irmãos que precisam
de si, tem você como espelho, que se você sentar, eles também vão cair e você acaba tornando de novo o culpado. Veja só. Levante-se. Levante também os outros. Olha para a sua família, olha para a sua casa, que também estão a olhar por si para ser salvo. Para que o Espírito Santo habite na sua casa. Olha isso. Levanta a sua fé. Atividades na igreja te esperam. Irmãos estão à espera da sua visita nas casas deles, nos ensaios, nos programas da igreja. Está aguardando assim. Levante-se, tal como os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras com toda a força, ânimo, para pregar o Evangelho, que aconteça o que puder acontecer. Jesus Cristo virá para nos buscar, tendo dos dias deles. É assim também a motivação que deve acarretar o nosso coração. Percebe? Que o Senhor te abençoe. Levante-se, Jesus Cristo está a voltar. Nós aguardamos a próxima lição que nós vamos aprender aqui, que vai ser a lição 8 agora. Uma lição bem melhor, que tem como título Luz do Santuário. Aguardem, será uma maravilha nós aprendermos o que aconteceu no dia 22 de outubro e pela frente o ministério de Jesus Cristo em nosso favor. Lembre-se disso. Jesus Cristo está no santuário trabalhando pela tua salvação. Hebreus 1,14, Deus envia os seus anjos para ajudar aqueles que vão ser salvos. E você? Foi decepcionado, sim. Doeu, sim. Eu não vou negar isso. Doeu e dói. Mas Jesus Cristo ainda continua a enviar os seus anjos para si. Vai desprezar tudo isso? Vai deixar que os anjos de Deus não tenham sucesso na sua vida para te resgatar de volta? Vai, ajoelha, peça a Deus perdão, ganhe forças e volta para Cristo, para viver e trabalhar por Ele. Que o Senhor te ajude. Nós voltamos a nos ver brevemente, logo pela semana que segue. Em nome de Jesus. Amém.